Fala galera, aqui é o Ian, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Solidity. Só lembrando você que todo o conteúdo dessa aula e das aulas passadas está em texto na apostila de Solidity, que você encontra o link aqui na descrição. Então, hoje a gente vai falar de mappings, que são dicionários para quem vem de outras linguagens. Não é a melhor definição em Solidity, porque tem comportamentos diferentes, mas vai ficar fácil de você entender porque um dicionário tem uma palavra e uma definição, uma palavra e uma descrição, né? Em dicionários você tem uma chave e um valor. Então você pode ter uma chave que pode ser um endereço e um valor que são um número inteiro, por exemplo, que é o exemplo que vamos fazer aqui, que vai ser um endereço que armazena saldos. Então a gente usa a palavra mapping. Primeiro a gente define o tipo da chave, que vai ser um endereço, e o dado que é armazenado dentro dessa chave, que é um uint. E esse dicionário se chama saldos. Então a gente vai ter um dicionário de endereços que armazena saldos, né? Então a gente tem uma função aqui, deposit, por exemplo. Digamos que esse contrato seja um contrato que recebe depósitos, né? E a gente precisa armazenar o valor que cada carteira tem depositado ali dentro, né? Então ela é uma função external payable, que é o payable é a palavra-chave que define que esse contrato recebe dinheiro, né? Recebe Ether. Então, a gente vai. É muito parecido com listas, mas em vez de a gente passar a posição, a gente passa a chave, né? Então, em saldos, se fosse uma lista, a gente passaria aqui a posição 0, 1, posição 2, etc. No nosso caso, a gente vai passar o msg.sender, que é quem está chamando essa transação, né? Dentro de msg.sender, a gente poderia colocar igual a 1, igual a 2, igual a 3, mas a gente quer colocar o valor que essa carteira enviar, né? Então, esse valor ele vai armazenar dentro da variável msg.value. Se você viu a aula de variáveis built-in, você sabe disso. Então, a gente tem uma função que deposita dinheiro, né? E ela atualiza o saldo dessa carteira, que a carteira que enviou a transação agora tem o saldo msg.value, que é o mais igual, né? Porque caso ela chame essa função mais vezes, esse mais igual define que ela vai somar ao valor que já está lá, né? Então vamos fazer outra função que consulta o saldo, né? Então function balance off, que é como os outros contratos, você vai ler em outros contratos, mas poderia ser qualquer outro nome, né? Balance off, external, view, returns, uint, 256 bits, e ela dá um return saldos na posição de quem enviar essa transação. Então vamos fazer deploy desse contrato. Fizemos o deploy e vamos depositar um Ether nesse contrato. Vou mudar de novo aqui. Então deposit um Ether. Agora, se a gente der um balance off, ele retorna o valor em Wei. Isso aqui é o valor em Wei que representa um Ether. Então dentro da carteira 1, o saldo é esse aqui. Agora, se eu vier aqui e fizer o depósito de mais 3 Ethers, por exemplo, e dar um deposit, eu enviei mais 3 Ether e der um balance off, agora são 4 Ethers que tem guardado lá dentro. E se eu vir aqui com o último endereço e der um balance off, ele retorna 0. Então o Solidity, por padrão, sempre retorna o número 0 quando uma variável não existe. No nosso caso, não existe saldo para essa variável, então ele retornou o valor 0. Esse foi um dicionário simples, né? Um dicionário comum. Mas a gente tem o que é chamado de dicionários exóticos, que são dicionários de tipos de dado diferentes. Então você pode ter dicionário de dicionário, dicionário de lista, dicionário de structs, dicionário de vários tipos de dado. Vamos usar como exemplo aqui um dicionário de listas. Então, um mapping, que ele vai ser... Então, um endereço vai guardar uma lista. Como isso, né? Você já vai entender. Então, digamos que seja uma lista de inteiros. Pontuação. Que é esse exemplo aqui. Digamos que isso aqui seja o contrato de um jogo, onde o usuário pode jogar ali xadrez, por exemplo, ele pode jogar 3 partidas de xadrez e cada pontuação, em cada partida ele faz uma determinada pontuação. Então a gente vai precisar ter a chave desse dicionário vai ser o endereço desse jogador e a gente vai guardar as suas pontuações. Porque digamos que no final desse torneio de 3 partidas, ele soma todos os resultados e retorna para ele, por exemplo, um valor em tokens de quantos pontos ele fez, né? Então, digamos que
que esse torneio permite que o usuário jogue 3 partidas de xadrez e no final soma a pontuação e retorna um valor para ele, né? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, uma função de salva pontuação. Essa função ela recebe um uint, que é os pontos. Ela é external. E como é que ela vai fazer isso aqui? Então, dentro desse dicionário há uma chave endereço e dentro desse endereço há uma lista de uint. Então, o que ele vai fazer vai ser dentro do dicionário pontuação, na chave msg.sender, que foi quem chamou essa transação. Então, digamos que o usuário está jogando e cada vez que ele termina uma partida, ele tem que assinar uma transação de que, ó, terminei 3 partidas. Dentro dessa posição, a gente tem uma lista. Então, é um push e salva o número de pontos que tem aqui dentro. Vamos ver como é que isso aqui ficaria. Então, vamos fazer deploy. Então, a gente vai ter aqui... Primeiro, a partida fez 10 pontos. Salvou lá dentro. Segunda partida fez 20 pontos. Beleza, mas como é que a gente consulta essa pontuação? Digamos que a gente tem, então, a gente vai criar agora a função que retorna a soma dessa pontuação. Então, function prêmio, por exemplo, né? Prêmio em tokens. Essa função ela é external, view, returns, uint. Então, ela vai fazer uma soma e vai retornar um uint, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai percorrer essa lista e somar toda essa pontuação, né? Então, a gente vai ter aqui uma variável temporada chamada soma pontuação e um for que vai somar todas essas pontuações, né? Então, se você viu aula passada de controladores de fluxo, você já sabe como fazer um loop for. Então, a gente vai ter um for uint e ele vai percorrer, então, enquanto ele for menor do que a lista que está dentro do endereço que chamou, né? Se você não entender, por favor, volta na aula de controladores de fluxo para você entender o que a gente está fazendo aqui. Length e mais. Então, esse for vai percorrer toda a lista desse endereço e vai somar os pontos, né? Então, o soma pontuação aqui vai ser igual a msg.sender na posição de i. Aqui é um mais igual, para que ele some, né? Então, aqui é um return, soma pontuação. Vamos ver se isso vai funcionar. Então, a gente fez deploy. Então, digamos que nós somos o jogador e a gente jogou lá o xadrez e fez 10 pontos na primeira partida. Aí fizemos 1 ponto na segunda partida, jogamos mal pra caramba, perdemos o rainha no começo. E aí na terceira partida, a gente foi bem de novo e fez 10 pontos. Quanto foi o valor total que a gente fez? Agora a gente chama a função prêmio em tokens. Primeira partida de 10, segunda de 1, terceira de 10, 21. Então, a gente tem um dicionário que, se for outro endereço, né? Vamos jogar aqui com outro endereço para você ver, por exemplo, o terceiro endereço. Se a gente der um prêmio em tokens, é 0, porque ele não jogou nenhuma partida. Então, se a gente ir lá e jogar essa partida e fizer 1 ponto, 2 pontos, e depois 1 ponto, por exemplo, e der um prêmio em tokens, foi só 4. Então, foi 1, 2 e 1 dá 4. Se a gente voltar aqui com o primeiro e der um prêmio em tokens... Oh, meu Deus, com qual lista que eu tinha chamado isso aqui agora? Eu acho que vocês entenderam, né? Eu não lembro com qual endereço que estava aqui quando eu chamei esse contrato. Será que era com o último? Era com o último. Então, ó, o último endereço ainda está aqui, né? A gente tem, então, um dicionário que tem como chave endereços e dentro desses endereços ele guarda uma lista de valores. A gente pode ter um dicionário que dentro de endereços guarda outro dicionário. A gente pode ter um dicionário que guarda struct, pode ser de vários tipos de dados. Então, isso aqui era para você entender a estrutura principal
de um dicionário, né? Eu falei várias vezes a palavra dicionário aqui, mas é porque eu sei que quem me acompanha é programador. É só para você entender que é uma chave e um valor, né? O padrão de outras linguagens, mas o Solidity é comumente chamado de mapping. Se você conseguiu entender essa aula ou se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, caso você não tenha entendido algum exemplo ou como é que funciona alguma função aqui. E é isso, gente. Até mais.